Olá, pessoal. Então a gente vai dar continuação, né, ao estudo do capítulo 1, que trata sobre conceitos mais elementares, né, introdutórios sobre redes de computadores e a internet. Hoje a gente vai discutir aqui o último terço, né, do capítulo, falando sobre atrasos, perda e vazão em redes comutadas por pacote. Na aula passada a gente discutiu um pouquinho da comutação por pacote versus computação por circuito. E depois a gente vai discutir os protocolos, as camadas que eles estão posicionados e os modelos de serviço, tá? Como ocorrem as perdas e atrasos? Bom, a gente viu na aula passada a, a diferença entre computação de circuito e computação por pacote e viu que na computação por pacote não existe reserva de recurso. Portanto, se houver uma demanda maior do que a capacidade da rede, a gente pode ter esse cenário de congestionamento e, consequentemente, serão inseridos atrasos e, no pior caso, até a perda de pacote. Então, vamos analisar esse slide aqui e entender um pouquinho como é que isso ocorre. Veja, na hora que um host manda pacotes, né, esses pacotes vão viajar em direção aos roteadores ao longo da rota. A gente viu que todo pacote precisa obrigatoriamente ser armazenado, porque ele vai ser processado. O roteador vai precisar ler informações que estão escritas no pacote para tomar a decisão de qual interface aquele pacote vai sair. Né? A gente não pode perder de vista que o roteador tem várias interfaces de saída e decidir qual é a saída correta é uma ação que deve ser tomada depois de ler informações armazenadas no pacote. Portanto, o pacote vai passar por um processo de armazenamento, processamento, comutação e, em seguida, a retransmissão pela interface de saída. Então, a gente já pode visualizar aqui esse processo, né? Ó, a necessidade de processamento do pacote, armazenamento, né? Uma fila, vai ter uma fila no roteador, porque ao ser armazenado, o pacote vai ter que esperar a sua vez para ser processado e transmitido. Então, a gente tem esses componentes de atrasos no roteador, né? Processamento, enfileiramento, em caso de mais de um pacote aguardando para ser processado, e em seguida a transmissão. A gente não pode esquecer que a interface de rede tem uma taxa de transmissão de bits. Então, se tem mais bits no roteador do que a taxa de transmissão, vai haver uma fila, né? Então, a gente vai ter esse atraso para a transmissão dos pacotes. Todos esses componentes de atraso, processamento, transmissão e fila, vão ser inseridos, né, vão compor o atraso total em cada roteador ao longo da rota. Vale lembrar que no caso da memória, né, dos buffers, o pacote vai ser armazenado nesse buffer se houver espaço de memória disponível. Caso chegue um pacote e não tenha memória disponível para armazená-lo, esse pacote vai ser descartado, que é um fenômeno, o pior caso, né, em termos de congestionamento dos roteadores, ok? E aí a informação que esse pacote que foi descartado continha vai ser perdida. Vai caber aos protocolos das camadas superiores, mais especificamente o protocolo TCP, a fazer a gestão para retransmitir ou reenviar esses dados, tá? Mas isso é discussão dos próximos capítulos do livro, ok? Então, reforçando aqui, a gente tem atraso com processamento, atraso com transmissão, um possível atraso em fila, aguardando a oportunidade, por exemplo, para ser transmitido pela porta de saída, e ainda tem a possibilidade de descarte de pacote em caso de congestionamento, de não disponibilidade dos buffers, ok? Então, no processo de salto, né, como a gente costuma mencionar, né, entre roteadores, a gente tem
4 fontes de atrasos do pacote. Primeira delas, o processamento, que ocorre no roteador. Veja que, como eu mencionei, o pacote precisa ser processado, vai haver uma verificação dos bits para saber se houve algum erro, né, na transmissão dos bits. Vai haver um processamento para saber qual é a interface de saída do roteador que o pacote precisa ser encaminhado. Para descobrir isso, é feito um processamento de dados do pacote. Esses dados a gente chama de cabeçalho, e no cabeçalho do pacote existem informações de controle, como, por exemplo, o endereço IP de destino. Tudo isso precisa ser processado em cada roteador. Um segundo elemento que pode gerar atraso é o enfileiramento, como a gente mencionou, né? Para o processamento ou para a transmissão dos pacotes, pode ocorrer fila, em caso de vários pacotes precisando ser atendidos, né? Isso tudo dentro do roteador. E vai depender do congestionamento. Se tem muitos pacotes esperando atendimento dentro do roteador, a fila é maior, ok? Então, o segundo componente de atraso é o enfileiramento. O terceiro componente de atraso é o atraso na transmissão. A gente já mencionou isso, né? Vamos reforçar. A transmissão da placa, que a gente chama de rede, né? A plaquinha de rede, ela tem uma taxa de transmissão de, por exemplo, R bits por segundo. Pode ser, enfim, flutua isso aí dependendo da tecnologia. Então, se a gente tem uma placa que só consegue transmitir R bits por segundo, se a gente tem mais bits para transmitir do que R, vai haver um atraso, né? Num segundo ele só consegue transmitir R bits. Se eu tenho 2 vezes R bits para transmitir naquele mesmo segundo, não tem jeito, vai ocorrer uma fila, né? Esperando a oportunidade para transmissão. Certo? Estão vendo aqui? Então, tem o tempo gasto para transmitir esses bits em cada um dos roteadores da rota. Como a gente viu na aula passada, na comutação de circuito, o atraso de transmissão só ocorre na origem, porque não existe processamento e a necessidade de retransmitir os pacotes nos nós intermediários da rota. Na comutação de circuito, isso não acontece. Já na comutação de pacote, os pacotes precisam ser processados em cada nó intermediário, em cada roteador, e, portanto, depois desse processamento, vai haver a retransmissão dos pacotes pelas interfaces de saída. Tempo necessário para isso, então, componente de atraso. A quarta componente de atraso é, na verdade, a propagação dos bits ao longo do enlace. Esse tempo é função do número de bits, né? E da velocidade de propagação do meio físico. Então, se a gente pensar D, a distância fim a fim do enlace, e S, a velocidade de propagação, a gente usa aquela equaçãozinha clássica lá da física, de velocidade é igual a espaço sobre tempo, né? E consegue calcular qual o atraso de propagação dos bits até o outro roteador, ok? Então vamos fazer uma analogia com uma caravana. Vamos imaginar 10 carros, como vocês podem visualizar aqui no slide, né? 10 carros que estão viajando e eles se propagam, né, a uma velocidade de 100 km por hora, tá? O pedágio em si, a gente tem pedágios aqui onde os carros vão ter que parar para pagar o pedágio, né? Então o pedágio leva 12 segundos para atender um carro, ok? Nessa analogia, o carro seria o bit e a caravana seria um conjunto de bits fazendo alusão ao pacote, beleza? Pergunta: quanto tempo leva até que a caravana esteja enfileirada antes do segundo pedágio? Quanto tempo leva a caravana para ela estar aqui enfileirada antes do primeiro pedágio? Certo? Lembrando que a caravana é o pacote, ok? Vejam, tempo para atravessar toda a caravana
através do primeiro pedágio. O tempo para isso qual é o tempo para atender um carro no pedágio? 12 segundos. São 10 carros, então a gente tem 120 segundos, que equivale a 2 minutos. Isso é o tempo para toda a caravana sair do primeiro pedágio. Né? Na nossa analogia, isso é o tempo de transmissão. Ok? Tempo para que o último carro se propague do primeiro até o segundo pedágio. Vai ser o quê? Qual é a velocidade? Velocidade de 10 km por hora, né? E a distância de 100 km por hora. Então, leva 1 hora para um carro se propagar, percorrer a distância do primeiro pedágio ao segundo pedágio. Então, se a gente for analisar, o tempo total é 62 minutos. Né? Depois de 2 minutos, o último carro passou pelo primeiro pedágio. E se a gente considerar o tempo desse carro, né? Passaram-se 2 minutos, todos os carros já passaram, e o último carro ainda precisa de 1 hora, 60 minutos para percorrer a distância até o segundo pedágio. Então, o tempo total para que toda a caravana esteja aguardando antes do segundo pedágio são 62 minutos. A gente não pode esquecer, né? Ó, isso é o que acontece com o pacote. Né? Lembra aí, pensa um carro como o bit. Então, pensa num pacote com 10 bits. O pacote todo tem que ser transmitido. O que significa dizer que o pacote todo tem que passar pelo pedágio. Né? A plaquinha de rede tem que transmitir todos os 10 bits. Foi aquele tempo que a gente calculou, 2 minutos. E depois disso, os bits vão ter que se propagar até o próximo roteador. Então, basta a gente pegar o último bit e calcular o tempo de propagação dele, exatamente 60 minutos. 60 mais 2, 62 minutos. Isso é o tempo que um pacote levaria para atravessar um roteador, nessa analogia, e chegar no roteador seguinte. Tá? Vamos continuar então a analogia com a caravana, certo? Continuam caravana com 10 carros, 2 pedágios, né? A distância entre os pedágios 100 km. Só que agora os carros vão se propagar a 1.000 km por hora. Ok? Os pedágios agora levam em torno de 1 minuto para atender um carro. 1 minuto para atender um carro. Os carros chegarão ao segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio? Então, a pergunta aqui, ó. Os carros chegarão ao segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio? Sim. Vamos entender. Após 7 minutos, o primeiro carro chega ao segundo pedágio. E a gente ainda vai ter 3 carros no primeiro pedágio, aguardando para ser atendidos no primeiro pedágio. Certo? Notem que, como o carro tem uma velocidade de 1.000 km por hora, ele vai levar 6 minutos para percorrer a distância de um pedágio para outro. Né? E o carro tem 1 minuto para ser atendido. Significa que 6 mais 1 são 7 minutos. Depois de 7 minutos, o carro gastou 1 minuto, passou pelo primeiro pedágio, isso o primeiro carro, certo? E levou 6 minutos para se propagar até o segundo pedágio. Então, 7 minutos após, o primeiro carro já está aqui, ok? E ainda tem 3 carros no primeiro pedágio. Tudo isso para dizer que o primeiro bit do pacote pode chegar ao segundo roteador antes que o pacote tenha sido totalmente transmitido no primeiro roteador. De toda forma, o pacote só vai poder ser processado depois que todos os bits do mesmo pacote cheguem ao roteador, obviamente, tá? Então, o atraso no nó vai ser composto de 4 elementos: tempo gasto com o processamento do pacote, tempo gasto na fila, tempo gasto para transmitir o bit, né, os bits do pacote, e o tempo que o pacote vai levar, né, cada bit do pacote vai levar para se propagar até o próximo roteador. Ok? Em termos de processamento,
Isso vai ser na ordem de microsegundos, né? Poucos microsegundos, ou até mesmo menos, tá? Enfileiramento vai depender do congestionamento, vai depender do volume de pacotes que estão disputando o atendimento dentro do roteador. O atraso de transmissão é função da capacidade de transmitir bits por segundo da placa de rede, e o atraso de propagação vai ser na ordem aí de alguns microsegundos, né? Isso vai depender do tamanho do enlace e do meio físico utilizado. Falando um pouquinho mais sobre atraso, né, em fila, atraso de fila ou de enfileiramento, vamos considerar R, a largura de banda do enlace, que a gente está analisando, isso em megabits por segundo, né, bits por segundo. L, o tamanho do pacote em bits. E a gente tem A como sendo a taxa média de chegada de pacotes. Pacotes por unidade de tempo, né? Pacotes por segundo, por exemplo. Ok? Então a gente pode dizer que a intensidade de tráfego é exatamente a largura do pacote vezes a taxa dividido pela largura de banda do enlace, né? Que seria grosseiramente a taxa de chegada dividido pela taxa de atendimento. Quanto chega, né, pela capacidade de atender isso que chega. A gente está falando do escoamento, né, da transmissão de bits no enlace. Então a gente tem um cenário aqui e uma curva onde a gente pode observar o atraso de enfileiramento em função da intensidade de tráfego. Lembrando que a intensidade de tráfego aqui é a relação do que chega, a taxa de chegada de pacote vezes o tamanho do pacote, dividido pela capacidade de transmitir os bits desse pacote, né? Ok? Então, se a gente tem uma taxa, uma intensidade de tráfego, melhor dizendo, próxima de zero, a gente tem um pequeno atraso, como mostra aqui na figura, né? Ok? Se a gente tem uma largura de banda muito maior do que o comprimento do pacote vezes a taxa média de chegada, não tem atraso. Significa que a capacidade de transmitir da rede é muito maior do que aquilo que a rede deseja transmitir, né? Que seria, no caso, zero aqui, né? LA seria zero, essa é a ideia. Ok? Então, a fila seria zero. Se a gente tem uma relação de intensidade de tráfego, à medida que ela se aproxima de 1, o atraso na fila aumenta. Se essa relação é maior do que 1, significa que chega mais bits do que a capacidade da rede do enlace tem de transmitir. Então, não tem jeito, né? Vai haver fila, ok? Tá certo? Isso, se a gente considerar uma rede que tem buffer infinito, o tempo em fila vai tender ao infinito também, como a gente está observando aqui nessa figura. Né? Ó. Isso seria um caso onde todo bit que chega e não pode ser transmitido, ele pode ser armazenado numa memória. E esse cenário é um cenário que não é real, ok? Então, o Cross faz uma alusão aqui, ó, um cenário onde a intensidade de tráfego é próxima de zero, né? A gente quase não tem carros na via, e um cenário onde você tem uma intensidade de tráfego muito alta, né? Então, o que a gente viu há pouco seria o atraso em um enlace, né? Vamos pensar um pouco, entender um pouco como é que é o atraso fim a fim, numa rota real da internet. Então, como são os atrasos e as perdas reais da internet? Existe um programinha que vocês já devem ter usado, talvez, que é o Traceroute, onde é possível fornecer medidas de atraso entre as diferentes fontes de uma origem, de um host de origem até um host de destino, né? Ele faz sondagens aqui em cada roteador e mede o tempo que saiu algo do host de origem, foi no primeiro roteador e voltou para o host de origem. Depois foi no segundo roteador e voltou no host de origem. Depois foi no terceiro roteador e voltou no host de origem.
tal forma que ele tem 3 medidas, né? Ele faz 3 medidas para cada um dos roteadores. E assim ele consegue calcular esse tempo de ir e voltar para cada um dos roteadores. Isso dá uma ideia de quantos milissegundos, né? O tempo em para cada salto da rota, tá? É, é muito utilizado esse programinha para ter uma ideia do atraso da rota que está sendo utilizada, ok? Então aqui o Kurose mostra o resultado de uma execução do traceroute de Gaia CS UMS.edu para eurocon.fr. Observe que cada salto representa um roteador ao longo da rota, né? E para cada linha dessa a gente tem 3 medidas. Como a gente mencionou, para cada roteador são enviados 3 segmentos, tá? Mas na frente a gente vai entender como é que funciona esse programinha. Isso aqui a gente só está fazendo uma análise, né, desse programinha para a gente ver o acumulado em milissegundos aqui, ó. Para o primeiro roteador foi 1 milissegundo, né? Depois continuou praticamente 1 milissegundo e foi aumentando, ó, 6 milissegundos, 16. Notem que houve um salto aqui que ele chama a atenção de um link transoceânico, né? Que vai de 22 milissegundos para 104 milissegundos, tá? Então, esse atraso vai sendo acumulado durante toda a rota até chegar no destino, ok? Isso porque ele tem que sair lá dos Estados Unidos para chegar na França, né? Por isso tem que passar por esse link. Então, todos esses atrasos é função desse processamento, né? E todas aquelas componentes que a gente estudou há pouco. Processamento dos pacotes, propagação, transmissão e do atraso em fila. Isso aqui flutua, varia com o tempo em função do nível de congestionamento dos roteadores, tá? Que é um dos grandes desafios da internet, exatamente o congestionamento. Vazão é um outro termo importante, né? O throughput. Essa vazão é a taxa de bits por tempo na qual os bits são transferidos entre o transmissor e o receptor. Agora a gente está falando do fim a fim, né? Ó, a gente não está falando especificamente de um enlace, como a gente estudou de forma isolada, né, há alguns slides atrás. A gente está falando de quanto tempo leva para um bit sair daqui e chegar do outro lado, né? Ela pode ser instantânea, em um determinado instante de tempo, ou pode ser uma vazão média, considerando um intervalo de tempo maior, tá? Então a gente tem o servidor que envia os bits, né, o computador, o host que envia os bits, tem enlaces com diferentes capacidades, né? E vai ter o host que vai receber tudo isso. E usualmente a gente, nesse contexto, vão existir enlaces que a gente chama de gargalo, né? Enlaces que vão limitar a vazão porque eles têm menor capacidade de transferência, né, de transmissão, ok? Seja por congestionamento, enfim, tá? Nesse exemplo a gente continua falando sobre vazão e é um cenário, a gente tem 2 cenários aqui, né, A e B. No primeiro caso, a gente tem uma capacidade de RS bits por segundo neste primeiro enlace e RC bits por segundo no segundo enlace. Qual é a vazão média? A vazão média vai ser sempre definida pelo enlace de menor capacidade, né? Por isso a ideia de gargalo, né? A gente pode até visualizar aqui como se fosse uma garrafa, né? O corpo da garrafa e o gargalo da garrafa aqui, ó, né? Para escoar fim a fim, esse enlace de menor capacidade vai ser o limitador, vai restringir. Então a vazão vai estar em função mais fortemente desse enlace aqui, né? Aqui no segundo caso foi invertido, né? Ó. RS tem uma taxa de transmissão maior do que RC. Então o gargalo passa a ser RC. Enlace gargalo é o link no caminho fim a fim que restringe a vazão fim a fim. Ok? E a gente não pode perder de vista que na internet, quando a gente se comunica, né, com outro host, existe uma rota com vários saltos e a qualidade da nossa comunicação, a experiência no uso da internet, está associada ao gargalo
que vai restringir a nossa comunicação. É um enlace gargalo, né? Que a gente não vai saber qual é quando está usando, mas sempre vai ter um enlace lá que vai limitar mais a nossa capacidade, ok? Bom, e na internet, a gente não tem apenas dois hosts comunicando, né? Existe uma infraestrutura aqui em destaque nesse fundo azul, né? Nessa nuvem azul. Aqui a gente está fazendo alusão a enlaces que são compartilhados mais no núcleo, né, da rede, que seria um backbone, né? Então, se a gente tem um enlace de capacidade R bits por segundo aqui e tem 10 conexões utilizando esse enlace, se a gente imaginar um uso igual desse enlace, significa que cada uma das 10 conexões vai ter R sobre 10 bits por segundo, né? E para cada conexão, ele vai ter que avaliar o enlace gargalo, né? Não é bem uma avaliação. O que eu quero dizer é que a conectividade vai ser limitada pelo enlace gargalo. Então, a vazão da conexão vai analisar o menor enlace em termos de capacidade, né? Seja do lado do cliente, seja do lado do servidor, ou seja no próprio backbone, certo? Na prática, usualmente os gargalos são o, os enlaces do servidor ou do cliente. Por quê? No núcleo da rede, da internet, a gente tem redes de maior capacidade, né? Bem de núcleo. Então, esses enlaces normalmente não são o gargalo. As redes de acesso têm capacidade inferiores em termos de bits por segundo. Mesmo se a gente considerar que esse enlace R aqui, mais ao núcleo, né, é compartilhado, ok? Moral da história: a conexão da internet, né, a comunicação, melhor dizendo, vai estar em função de todos os enlaces que são utilizados na rota dessa comunicação, né? E o enlace desta rota com a menor capacidade, que é o enlace gargalo, é que vai limitar a vazão fim a fim, ok? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre, de maneira geral ainda, né, sobre os protocolos, as camadas da arquitetura da internet e os modelos de serviço. Então, as redes de computadores são sistemas complexos, com muitos componentes, muitas funções, né? Envolvendo aí hosts, roteadores, enlaces, meios físicos, aplicações, protocolos, software, hardware. É um sistema complexo. E como a gente vem estudando desde o início do curso, é muito interessante a ideia de modularizar, né? Dividir para conquistar. Então, no conceito de redes, isso também está fortemente presente. Uma solução de rede, usualmente, ela é subdividida no que a gente chama de camadas. A gente vai discutir ao longo do curso cada uma dessas camadas. Então, é a forma de modularizar algo que é complexo, ok? E cada camada dessa tem funções específicas, né? Ok? Então, o Kurose usa o exemplo de um processo de uma viagem aérea, né? Ó, vamos analisar essas etapas aqui, né? O cliente, no início, ele compra uma passagem e aí, em seguida, ele vai ter que chegar no aeroporto e fazer o check-in, despachar a bagagem, vai receber o cartão de embarque, vai se dirigir ao portão de embarque, de tal forma que ele sobe no avião, o avião decola, voa até o lugar de destino, né? No lugar de destino, ele até o local de destino, ele seguiu uma rota, né? Para sair desse ponto de origem, do aeroporto de origem até o aeroporto de destino. Então, quando ele chega no destino, no local final da rota, ele vai ter que aterrissar, depois ele vai sair do avião, vai passar pelo portão de desembarque, vai pegar a bagagem dele, né? E se tiver algum problema, ele vai no balcão lá do destino reclamar que a mala dele não veio ou que a mala veio danificada, coisa parecida. O que é interessante nesse exemplo da organização da viagem? É essa ideia que a gente tem dois pontos que estão interconectados, né? A origem e o destino, ok? E existem funções presentes em ambos os lados, né? E que se relacionam entre si, tá? Ok?
existe uma porta para entrar e embarcar, existe uma porta do outro lado para desembarcar, né? Tem um balcão onde você faz o check-in e deixa a bagagem na origem, existe uma área específica para você pegar sua bagagem de volta. Então existe uma, uma arquitetura com diferentes camadas, aonde o sistema ele é subdividido em suas funções e cada lado, né, da camada tem relação entre si, tá? Bom, aqui a gente visualiza, né, graficamente essa relação, né, onde cada camada implementa um serviço através de ações internas à camada e depende do serviço da camada inferior. É importante esse conceito também, ó. É como se a camada de cima dependesse da camada de baixo. Isso acontece também na hora que a gente for ver na prática, né? Ó. O bilhete, quem vende o bilhete depende da parte de baixo de bagagem, que depende do serviço de portão de embarque, que depende do processo de subir e descer, e que depende do avião em si, né? É uma arquitetura onde as funções estão subdivididas em camadas e sempre a gente tem a camada de baixo prestando serviço para a camada de cima, tá? Bom, então eu apresento para vocês a pilha de protocolos da internet. Então são essas 5 camadas aqui, de cima para baixo: camada de aplicação, transporte, rede, camada de enlace e camada física, tá? A gente costuma dizer que essa pilha de protocolos ou esta arquitetura de rede é conhecida como arquitetura TCP/IP. Então, a arquitetura de rede da internet é conhecida como arquitetura TCP/IP. E se representa TCP/IP. Então, esse nome TCP/IP é o nome da arquitetura e não de um protocolo. Observem que esses protocolos individualmente, tá aqui ó, o TCP e o IP. O TCP é um protocolo da camada de transporte e o IP é o protocolo da camada de rede. Talvez sejam os dois mais importantes protocolos da arquitetura. E aí eles utilizaram o nome desses dois, né, TCP/IP, para dar nome à arquitetura de rede da internet, tá? Então a arquitetura TCP/IP ou TCP/IP não é o nome de um protocolo, é o nome da arquitetura, né, formado pelo nome de dois protocolos importantes da arquitetura toda. Então, a camada de aplicação, ela que está apresentada no capítulo 2 do livro do Kurose, né, que a gente vai estudar muito em breve, na próxima aula, para ser mais específico, ela tem como função dar suporte às aplicações distribuídas, as aplicações de rede. Né? A gente poderia dizer que é a língua que as aplicações utilizam para se comunicar. Exemplos de protocolos da camada de aplicação, o mais famoso e conhecido é o HTTP, que dá suporte à aplicação web. Né? Na camada de transporte, o objetivo é transferência de dados de um processo para outro. Lembrem-se que a aplicação distribuída é viabilizada pela comunicação entre dois ou mais processos remotos, né, distantes entre si. Então, esses processos se comunicam fazendo uso de um socket, que a gente vai estar mais à frente, que implementa um serviço de transferência de dados, né, implementado pela camada de transporte, que pode ser TCP ou UDP. A gente costuma dizer também que a camada de transporte implementa uma comunicação lógica entre processos. Tá? Abaixo da camada de transporte, a gente tem a camada de rede, cujo objetivo é realizar o roteamento dos pacotes ou dos datagramas de um host para um host, do host de origem para o host de destino. E os protocolos que vão estar presentes na camada de rede são o protocolo IP e os protocolos de roteamento. Esse assunto vai ser estudado no capítulo 4 do livro, tá? E camada de transporte no capítulo 3. Depois a gente tem a camada de enlace, que define as regras para a comunicação de dois nós vizinhos, né, entre si.
São as regras que implementam o enlace de fato. Então, a função dela é transferência de dados entre os nós vizinhos. Exemplos: a gente tem a Ethernet, né? E o protocolo PPP também. E na camada física, a gente tem essencialmente a ideia da transmissão dos bits, né? Da modulação dos bits em si. A camada física a gente não estuda ela com profundidade, uma vez que é uma área que está mais próxima da engenharia elétrica e da física em si, né? A gente de computação usualmente se preocupa mais com essas 4 primeiras camadas da arquitetura TCP/IP, ok? Então, além da arquitetura da internet, né, ou arquitetura TCP/IP, existem outras arquiteturas de redes, né? Existem outras. Obviamente que a internet, pela sua fama, é que é mais estudada. E como eu disse no início do curso, a gente utiliza a arquitetura da internet para estudar os conceitos, mostrar exemplos e discutir como é que os protocolos que já são usados na internet são implementados, né? Nada mais interessante do que a gente discutir aquilo que a gente usa no dia a dia. Essa é a ideia, né? Entretanto, existem outras arquiteturas ou outros modelos de referência. Um modelo de referência, né, da ISO, que é responsável por padronizar, né, é um instituto de padronização, né? Você já deve ter ouvido falar ISO 9002, ISO não sei o que da vida. Pois bem, então existe o modelo OSI, que foi um modelo pensado bem no início da internet, mas ele ficou mais discutido de forma teórica, né? Foi mais conceitual, ok? Observem que, na prática, ele não foi implementado na internet. Existem duas seções a mais nele. Quais são, pessoal? Essas duas aqui, ó. A apresentação e sessão foram duas sessões adicionadas ao modelo OSI, né? Então a gente pode dizer que foram pensadas funções específicas para essas duas camadas, tá? Então, na apresentação, permite que aplicações interpretem os dados, por exemplo, na ideia de criptografia, compressão e conversões entre máquinas específicas. Nessa ideia do modelo da OSI, no modelo OSI, né, da ISO, a apresentação realiza esse tipo de funções, tá? E a camada de sessão seria responsável por sincronização e recuperação de dados trocados, ok? Já na arquitetura da internet, como a gente viu, essas duas camadas não estão presentes e as suas funções são realizadas por outras camadas, tá? Então, é interessante a gente colocar esse slide só para vocês terem conhecimento que existe esse modelo OSI, mas na prática ele não é seguido. A arquitetura da internet é que é estudada e, enfim, né, pelo seu grau de impacto no mundo real, né? Ok? Beleza. Então, a gente tem que sempre lembrar que existe uma comunicação lógica entre camadas, tá? Por exemplo, se a gente imaginar que um host vai se comunicar com outro host, vai existir uma comunicação lógica entre camadas sempre, tá? E uma outra coisa importante é a gente já fazer uma distinção entre host e roteador. O host, o hospedeiro, ele implementa obrigatoriamente as 5 camadas da arquitetura TCP/IP. Todo host implementa as 5 camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e camada física, tá? Já um roteador, ele só implementa as 3 primeiras camadas: física, enlace e camada de rede. Essa já é uma forma da gente diferenciar um roteador do host. O roteador implementa só as 3 primeiras camadas e o host implementa as 5 camadas. Então, na comunicação entre dois hosts, vai haver uma relação lógica entre as camadas, as respectivas camadas de aplicação, né, e as respectivas camadas de transporte. Prestem atenção que não existe camada de transporte nos roteadores, né? Já a camada de rede está presente em todos os elementos, tanto nos hosts como nos roteadores. Então tem toda uma comunicação lógica em nível de camada de rede. Enlace do mesmo jeito, camada física também, tá? Ok? Como a gente falou, a camada de transporte
ela implementa uma comunicação lógica entre processos. O que é que significa isso, né? A gente poderia entender isso como uma espécie de abstração, onde o desenvolvedor, que vai criar o programinha que vai virar processo, que vai rodar em 2 hosts diferentes, né? Eles vão precisar interagir. Então, existe uma API, um socket, que será usado pelos desenvolvedores, que vão abstrair todo o núcleo da internet. Então, o programador que vai criar essa aplicação, né, essa aplicação distribuída, ele não precisa conhecer com profundidade o funcionamento da internet. E também ele não vai interagir, não vai configurar, não vai fazer nada no núcleo, porque tudo isso vai ser abstraído. Então, a camada de transporte, ela abstrai todo o núcleo da rede, de tal forma que é como se fosse um tubo, um cano, aonde de um lado ele joga dados e esses dados vão sair do outro lado no host de destino, né? Sempre respeitando esse nível de camada de transporte, tá? A gente vai estudar depois esse processo da camada de transporte com detalhes, né? Porque a camada de transporte pode trabalhar com reconhecimento para garantir que o dado que foi enviado chegou no destino. Então, a origem manda os dados para o destino, quando recebe, manda uma mensagem de reconhecimento que a gente chama de ACK. Mas a gente vai estudar isso com detalhes mais à frente. Então, vamos dar uma olhadinha nesse processo. Ó. A gente tem, aqui a gente já consegue ver, né? Isso aqui o que é, pessoal? Só tem as 3 primeiras camadas, então é um roteador, né? Aqui é um host, também outro host e mais 2 hosts. Nessa ilustração, a gente está tentando observar como é o transporte dos dados de um host de origem para o host de destino. O que é que acontece? O dado vai ser passado para a camada de aplicação, transporte, rede, enlace, física, vai ser transmitido no roteador. O roteador ele interpreta pacotes, que é a unidade de transporte da camada de rede. Então, vai haver um processo de subida, né, desses dados para chegar em nível de pacote, processar esse pacote e transmitir em seguida. Tá? A gente vai analisar aqui uma animaçãozinha que vai trazer isso com mais detalhes para a gente. Mas a gente já pode começar a entender ou usar uma terminologia específica de unidade de transporte para cada uma das camadas. Então, isso não é uma regra rígida, mas é interessante que a gente tenha um termo que diferencia as unidades de transporte de cada camada, tá? Isso, obviamente, a gente vai discutir durante todo o curso, né? Isso vai ficando mais claro aos poucos. Então, a gente diz que os dados transportados pela camada de aplicação, né? A gente chama de mensagem. Na camada de transporte, a gente chama de segmento. Na camada de rede, a gente chama de pacote. Na camada de enlace, a gente chama de quadro. E na camada física, são os bits, tá? Vamos analisar esse processo, nessa viagem, né? De um host de origem para o host de destino. Então, vamos considerar um processo aqui no host de origem, que é mandar dados para um host de destino. Sei? Então, por exemplo, imagina uma consulta web, né? Uma consulta do Google. Você está no seu computador, vai mandar um pedido de busca de alguma coisa, né? Você vai passar lá no campo de pesquisa. Esses dados, né? Essas informações vão ter que viajar pela rede até chegar no servidor do Google, por exemplo, né? Então, esse caminho vai ser percorrido, tá? Aqui no host de origem, os dados vão viajar em direção à camada física, vão se propagar, passar pelos comutadores, né? Veja nessa ilustração, a gente não tem a camada de rede aqui, ó. Isso aqui está tentando ilustrar um comutador de camada 2, um comutador, né, de camada de enlace. E aqui a gente já tem a presença da camada de rede. Então isso aqui é um roteador clássico, né, um roteador IP, onde é feita a comutação em nível de camada de rede, comutação de pacote, tá? E aqui é o host de destino. Então, a aplicação passou os dados para a camada de aplicação, ok? O processo que está rodando aqui em cima
passou os dados para a camada de aplicação e na camada de aplicação é criada uma mensagem, como vocês estão observando aqui. Mais uma vez eu insisto, a mensagem é a unidade de transporte da camada de aplicação, ok? Em seguida, essa mensagem vai ser passada para a camada de transporte. Lembre-se que a camada de baixo presta serviço para a camada de cima. Então, a mensagem da camada de aplicação vai ser transportada num segmento da camada de transporte. Então, a unidade de transporte da camada de transporte é o segmento. Ele vai pegar essa mensagem e vai adicionar um cabeçalho, né? Ó. Esse H aqui faz alusão a header, a cabeçalho. E esse T de transporte. Então, isso aqui é o cabeçalho da camada de transporte. O que é um cabeçalho? É um conjunto de informações de controle, na qual essas informações de controle são utilizadas para que a camada de transporte funcione corretamente. De forma similar, quando a gente manda uma correspondência, né, pelos correios, a gente tem que escrever lá na capa do, do, do envelope os nomes do remetente, do destinatário. Então, na prática, a gente não quer mandar esses dados. A gente quer entregar lá no destino o que está dentro do envelope, ou dentro da encomenda. Por outro lado, se a gente não colocar essas informações de controle, o envelope ou a encomenda não chega no destino, tá? Então, da mesma forma, cada camada dessa, regra geral, né, até a camada de enlace, vai trabalhar com cabeçalhos e nesses cabeçalhos existem as informações de controle específica de cada camada. Então, a mensagem da camada de aplicação, ela é colocada dentro de um segmento da camada de transporte e esse segmento tem uma parte de dados que a gente chama de cabeçalho. Então, aqui a gente já tem o segmento, né, com a parte de dados. O que são os dados para a camada de transporte? É a mensagem da camada de aplicação que foi colocada na parte de dados. Né, ó. O segmento tem a parte de dados, ou de carga útil, né, em inglês payload. Nessa carga útil do transporte está a mensagem que foi colocada dentro. É como se fosse um envelope dentro de outro envelope. Né? E o cabeçalho da camada de transporte. Certo? Então, esse segmento, insisto, que tem a parte de dados e a parte de controle, vai ser colocado, vai ser passado para a camada de rede. Ao passar para a camada de rede, o segmento vai ser colocado dentro de um pacote, né, ou de um datagrama da camada de rede, que, por sua vez, tem um cabeçalho específico. Observem aqui, H de cabeçalho, de header, e N de network. Então, o pacote da camada de rede também vai ter uma parte de cabeçalho, que vai ter o controle da camada de rede, e uma parte de carga útil, que é onde vai ser colocado o segmento da camada de transporte. Então, pessoal, aqui a gente já tem o pacote da camada de rede, né? O cabeçalho da camada de rede, e nessa outra parte, a gente tem a carga útil da camada de rede. Carga útil do pacote, né? Que é a unidade da camada de rede. Note que dentro dele tem exatamente o segmento da camada de transporte que foi passado para a camada de rede. E, por sua vez, esse pacote vai ser agora passado para a camada de enlace. Agora a gente já vê o quadro da camada de enlace com o cabeçalho da camada de enlace e dentro aqui o pacote da camada de rede, que dentro dele tem o segmento da camada de transporte, que dentro dele tem a mensagem da camada de aplicação. Esse quadro vai ser passado para a camada física, que vai ser transformado em bits, né, na camada física, para posteriormente ser transmitido para o outro lado, né, para o outro lado do enlace, ok? Então aqui a gente já viu os bits, né, em nível de camada física, que vão ser transmitidos até o outro lado do enlace. Depois de transmitidos os bits, eles se propagam e chegam do outro lado do enlace. Esses bits vão ser decodificados
e a gente tem novamente o quadro da camada de enlace. Note que aqui é um comutador de camada 2. É um dispositivo de interconexão em nível de camada de enlace e ele processa o quadro. Ele analisa o quadro da camada de enlace para saber por qual porta de saída esse switch vai ter que transmitir esse quadro, tá? A gente vai estudar isso com detalhes quando a gente estiver estudando a camada de enlace no capítulo 5 do livro, ok? Pois bem, depois, na interface de saída, esse quadro vai ser mais uma vez transformado em bits e vai se propagar até o próximo nó, que é um roteador. Esses bits vão chegar no roteador, vão precisar acessar o quadro, porque o roteador faz comutação, perdão, acessar o quadro não, vão acessar o pacote, porque o roteador faz comutação de pacotes, né? Camada 3. Então ele precisa processar os dados de controle do pacote. Para isso ele recebe os bits, dos bits ele decodifica o quadro de camada de enlace e tira de dentro do quadro o pacote da camada de rede para poder processá-lo. Certo? Então, os bits chegaram, foram decodificados no quadro, do quadro tirou o pacote, o roteador armazena esse pacote, processa, faz a comutação para a porta de saída, e aí, na interface de saída do roteador, notem bem, ó, tem uma interface de chegada, por onde chegam os bits, a gente sobe na pilha de protocolo, bits, transforma os bits em quadro, do quadro tira o pacote da camada de rede, processa o pacote, descobre qual a porta de saída do roteador, esse pacote vai ser comutado. Depois que já sabe qual é a porta de saída, do outro lado, né, já do lado da interface de saída, esse pacote é colocado dentro de um quadro e o quadro é transformado em bits, né, do outro lado do roteador, e esses bits se propagam, no nosso exemplo, até agora ao host de destino. Então, os bits vão ser decodificados do outro lado, de dentro, perdão, dos bits decodifica-se o quadro da camada de enlace, tira de dentro do quadro o pacote da camada de rede, né? De dentro do pacote tira o segmento da camada de transporte, que por sua vez tira-se a mensagem da camada de aplicação que é passada para o processo no host de destino. Esse é o caminho, fim a fim, que todo pacote faz, né, na comunicação entre duas aplicações. E a gente não pode perder de vista que existem serviços mapeados em cada uma das camadas e que existe uma comunicação lógica da camada de aplicação do host de origem com a camada de aplicação do host de destino. Do mesmo jeito, transporte se comunica logicamente com transporte no destino, rede com rede, enlace em enlace e assim vai. Ok? Então, pessoal, a gente conclui aqui o conteúdo previsto, né, na disciplina, que é abordado no capítulo 1 do livro do Kurose, o que é a internet, discussões sobre a borda e o núcleo da rede, falamos sobre redes de acesso, comutação de circuito, computação por pacote, entendemos um pouquinho como é o processo, né, de processamento em cada nó da rede de computação por pacote, o que vai incidir em atrasos, possíveis perdas. Falamos um pouquinho sobre a vazão, né, em comunicações fim a fins, conceitos de protocolo e uma visão geral sobre os modelos de serviço da internet e quais são os principais protocolos, né, mais especificamente as principais camadas da arquitetura, tá? Sobre segurança, especificamente, a gente tem no curso uma disciplina específica para isso, então a gente não vai abordar aqui. E a gente recomenda que vocês leiam a última sessão que trata sobre a história das redes de computadores, tá? É mais interessante a leitura, a gente não vai apresentar isso em sala de aula, ok? Então, até a próxima aula, tá? Um abraço.